Então vamos à palavra de hoje. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 10. Nós já pregamos muito sobre isso e vamos falar as mesmas coisas. Romanos capítulo 10, nós vamos ler versículos de 1 a 4. Está escrito assim: Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto, presta atenção, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram a que vem de Deus. E agora vem a grande verdade revelada ao apóstolo Paulo. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de quem? De todo aquele que crê, de todo aquele que acredita. Vamos orar. Senhor, nós te adoramos. Jesus disse para a mulher samaritana que o Pai procurava os verdadeiros adoradores. E a hora é agora, e já chegou naquele tempo ainda. Os verdadeiros adoradores são os nascidos do Espírito. São aqueles que têm um novo Espírito. Por isso nós queremos te adorar em espírito e em verdade, Senhor. E pedir que o Senhor venha abrir o nosso entendimento. Nós estamos caminhando de fé em fé, de glória em glória. Um entendimento que vai crescendo, crescendo, crescendo. Abra o nosso entendimento dos que aqui estão. E de todos aqueles que nos assistirão e ouvirão pelo YouTube. Abra o entendimento deles. Alcance aquelas pessoas que estão com sede do Evangelho. Aquelas pessoas que foram enganadas pelas doutrinas da lei, do jugo, do Velho Testamento, que foram exploradas em nome da fé. Aqueles que foram cegos pelas campanhas, pelos votos, pelos sacrifícios mentirosos que não estão na Bíblia. Aqueles que foram entristecidos e feridos pelo jugo da lei. Alcance essa gente, Senhor. Desperta o espírito deles para a verdade. Crendo que será, oramos pela fé. Em nome de Jesus. Amém. Então Paulo está falando dos irmãos deles, os judeus. Ele diz: a vontade do meu coração, Paulo está dizendo. E Paulo suplicava em favor deles, que eram os judeus. É para que sejam salvos. Aí Paulo fala uma coisa interessante, ele diz: lhes dou testemunho que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Agora Paulo fala o erro que eles cometeram. Olha e entenda. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus, eles não tiveram conhecimento da justiça de Deus. Eles puseram uma coisa no lugar da justiça de Deus. O que foi? E procurando estabelecer a sua própria justiça, a justiça pessoal de cada um. Recapitulando. Eles desconheceram a justiça de Deus e puseram uma coisa no lugar. Qual? A própria justiça deles. Eles desconheceram a justiça que vem de Deus. Qual é a justiça que vem de Deus? A da cruz, a justificação pela fé. E o que eles puseram no lugar dessa justiça de Deus? A sua própria justiça humana, religiosa. Qual é a justiça humana religiosa? As obras religiosas. Vou ler de novo. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus, procurando estabelecer a sua própria justiça, eles caíram num erro. Qual? Não se sujeitaram à justiça que vinha de Deus. Eles se sujeitaram à sua própria justiça de obras religiosas da lei. Mas não se sujeitaram à justiça que veio da cruz. A justiça que vem de Deus. Aí o que Paulo fala? E isso que nós vamos trabalhar estes domingos. Já falei isso muito, já preguei, mas vamos em frente. Vamos abordar isso, vários aspectos
que estão na nova aliança. Porque o fim da lei é Cristo, para quê? Para a justiça daquele que acredita. O que Paulo tem em mente? Quando ele fala que o fim da lei, o fim de todo aquele sistema do Velho Testamento. Repare bem, não sou eu que estou inventando, isso aqui está escrito. Se eu procurar essas coisas antes da cruz, elas não existem. Não tem referências lá. Mas depois da cruz, o próprio Cristo que ressuscitou, glorificado, que apareceu ao Paulo, ele veio revelar essas coisas que estavam ocultas. Então isso é uma revelação depois da cruz. Então quando Paulo fala que o fim da lei é Cristo, Paulo está dizendo o quê? Que todo aquele sistema do Velho Testamento, aquele templo do Velho Testamento, os sacerdotes do Velho Testamento, os sacrifícios que eles faziam, as leis do Velho Testamento, todo aquele ritual, aquele complexo de coisas religiosas que eles praticavam, que foi dada pelo próprio Deus lá no Velho Testamento, para o povo judeu, não para nós que somos gentios. Paulo conhece muito bem isso. Paulo era judeu, fariseu, vivia, era zeloso de toda a velha aliança, conhecia muito disso. Então Paulo está dizendo que todo aquele sistema do Velho Testamento chegou ao fim. Ele acabou na cruz, ele acabou em Cristo. Então, se eu não entender, eu já falei isso tantas vezes aqui, meus irmãos, mas eu preciso repetir isso dezenas de vezes ainda. Não sei se lá no teu espírito você já viu isso. Os irmãos do YouTube já viram isso. Se eu não entender que na cruz houve um fim da lei, o fim daqueles 10 mandamentos que Deus trouxe no Monte Sinai para Moisés, acabou, Deus não nos cobra mais por aquilo, e o fim de todos os outros mandamentos que foram dados, 613, que tudo aquilo acabou na cruz. Se eu não entender que todo aquele comportamento do Velho Testamento, os sacrifícios, os votos, o templo, os louvores do templo, toda aquela religiosidade, todo aquele complexo de coisas acabou na cruz. Se eu não entender que o fim da lei é Cristo, que o próprio Cristo pôs um fim em tudo aquilo, eu vou ter muita dificuldade de entender o que é evangelho. Porque na maior parte da cabeça das pessoas é uma mistura do velho com o novo, e ele acha que pregar Gideão é pregar evangelho. Ele não sabe que o evangelho começa depois da cruz. Ele vai achar que pregar, vamos derrubar a muralha de Jericó, é evangelho, aquilo é judaísmo, aquilo é antes da cruz, é lei, não tem nada a ver com aquilo que aconteceu depois da cruz. Pode ver que os discípulos nunca fizeram uma campanha para derrubar a muralha de Jericó. Não existe isso depois da cruz. Se eu não entender que os sacrifícios, aquele templo de Salomão, tudo aquilo que foi construído, deixou de ser, não tem mais sentido, acabou na cruz. Se eu não entender isso, eu não entendo o que é evangelho. Eu vou ficar com aquela mentalidade lá no Velho Testamento, a vida toda. Eu não passo pela cruz e não entendo o que Cristo já fez por mim. Já está feito depois da cruz. Então o que vai acontecer? Cria-se um véu religioso no meu entendimento, dentro de mim. Então eu fico lá anos fazendo campanha, sacrifício. De onde vem esse pensamento de subir no monte? Não vem lá do Monte Sinai. De onde vem esse negócio de subir do monte? Não é lá do judaísmo do Velho Testamento subir no monte. Você vê as pessoas hoje subindo no monte ainda. Se eu não entender que houve essa mudança, então esse véu é no conhecimento, esse véu. Ele fica ali, eu vou ficar anos, Mateus, Marcos, Lucas e João, antes da cruz, pregando a mulher do fluxo de sangue, a cura do cego Bartimeu. Eu vou fazer a campanha para tocar na veste da mulher do fluxo de sangue. Vou até distribuir na igreja um pedacinho de tecido, que é a veste de Jesus. E alguém vai dar uma oferta para ter um pedacinho de pano que não vale nada, que não é veste de Jesus.
Aí eu vou pregar os milagres. Jesus multiplicou pão. Aí na hora da oferta eu vou falar assim: olha, aquela viúva pobre deu tudo que tinha, você tem que dar tudo que tem. Vocês estão entendendo ou não? Esse é o véu, essa mentalidade é o véu. Eu vou ver o leproso que foi purificado. E vou ficar com aquela mentalidade: Deus, estou com um problema, é uma lepra, o meu problema me purifica, né? Vou cantar música que fala isso. E o véu permanece. Pode ver os apelos que você vê hoje na maior parte das igrejas. Olha, você está com um problema, vem aqui. Olha, você está numa luta, vem aqui. Olha, tem uma campanha da família, campanha da prosperidade, campanha dos empresários, campanha do Espírito Santo, campanha de libertação. E a pessoa fica anos com a cabeça voltada para isso, sem conhecer o que é o Evangelho. Então, se eu não entender que o fim de todo esse sistema acabou na cruz, o fim dos sacerdotes todo acabou na cruz. Cristo agora é o verdadeiro sumo sacerdote da nova aliança. Você não entender que no templo era coisa de Velho Testamento. Você gosta de templo de Salomão, é lei pura. Já acabou na cruz. Se eu não entender isso, eu fico escravizado e não passo para depois da cruz, tendo os olhos do coração iluminados, entendendo que tudo já aconteceu na cruz. Depois da cruz é o Novo Testamento no sangue dele estabelecido. Então a maior parte do povo de Deus está antes da cruz pregando aquilo, fazendo campanha, fazendo aquele mundo de coisas. Você entende essa linguagem ou não? Então a pessoa está com um problema: eu vou fazer uma campanha para mudar. Está lá, vou buscar aquilo para acontecer aquilo. Vou pegar isso, vou me ungir com aquilo, esse monte de óleo. Vem tudo de lá. Tudo isso já acabou na cruz. Está bem claro isso? Agora, quando eu entendo que tudo acabou, é que depois da cruz começa: este é o Novo Testamento no meu sangue. Começa-se a nova aliança. Começa-se o entendimento daquilo que Cristo já fez na cruz por nós. E de todas as bênçãos que Ele já nos abençoou. E de toda a libertação que Ele já nos libertou. E da redenção. E da justificação. Tudo que Ele já fez por mim. Da salvação pela graça, não é por esforço, por obras. O que Paulo disse deles? Que nós lemos o texto. Os judeus, eles não conheceram a justiça de Deus e puseram a justiça própria deles no lugar da de Deus. Substituíram a verdadeira justiça pelos seus esforços e pelas suas obras, pelas suas obras religiosas, e não se sujeitaram a Deus. E aí Paulo fala: tudo aquilo que eles fizeram acabou na cruz. O fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que acredita. Então entenda, só quem está depois da cruz é que vai entender essa linguagem. Se você chegar a isso e falar para alguém que está numa igreja que só fala de campanha, voto e luta, você fala isso para ela, ela vai falar que não existe isso. Se você chegar para uma pessoa debaixo de lei, e lê lá Colossenses 1,13, que eu falo sempre, que está escrito: Ele nos libertou do império das trevas. Já libertou. O verdadeiro crente não precisa de imposição de mãos, não precisa de culto de gritaria, não precisa ficar sai. Ele já foi liberto do império das trevas. Se eu procurar isso antes da cruz, não existe. Mas depois da cruz, nós que somos, você já é salvo, já foi liberto. Você vai para uma pessoa dessa que está em igreja de lei e fala: você já foi liberto do império das trevas. Ele olha para você e não acredita, o véu permanece lá. Ele precisa ir todo dia num culto para ficar sai. Ele não acredita que já foi liberto, o véu está lá. Ele não vê essas coisas. Está bem claro isso? Então nós vamos abordar vários aspectos disso. Não hoje é só uma pequena parte, uma introdução. Então vamos para a palavra de Deus, vamos lá. Mateus capítulo 5. Vamos fundamentar isso que estamos falando naquilo que está escrito. Então, Mateus capítulo 5. Você deve saber todos esses versículos de cor.
Então é o 5:17. Repare bem, para quem Jesus está falando isso? Ele está falando isso só para os judeus. Todos os discípulos que estão ao redor deles nesse momento, são todos os judeus. Ele está pregando só para judeus, não está pregando para gentios. Então o que ele está dizendo? Ele está dizendo, não penseis que vim revogar a lei. O que é revogar a lei? Anular. Então, enquanto Jesus está vivo, ele não veio anular a lei. O que ele veio fazer? Não penseis que vim revogar a lei e os profetas. Não vim para revogar, eu vim para cumprir. É cumprir, é como se você tivesse uma dívida, você vai lá, quita a dívida, cumpre o pagamento, a dívida não existe mais. É isso que Cristo veio fazer. Nenhum ser humano era capaz de cumprir a lei, de não cobiçar, de não ser mentiroso. Aponta um ser humano na face da terra que nunca cobiçou. Olha para você. Você já cobiçou alguma coisa na vida? Um monte. Você nunca falou uma mentirinha. Ah, você é o único que nunca falou mentirinha. Falou? A esposa que está aqui hoje nunca falou uma mentirinha para o marido. Quem é santo assim, levanta a mão. Não tem ninguém. Então ninguém conseguia cumprir a lei. Por quê? Porque a lei dizia, não cobiçarás, e todos cobiçam até o dia de hoje. A lei falava assim, não seja um mentiroso. Todos mentem. Ah, diga que eu não estou, filha, aí está batendo alguém na porta. Fala que a mamãe saiu. Ou então está lá no apartamento, toca lá, vai pelo olhinho da porta. Ih, essa chata aí. Mesmo sendo crente, não vou nem abrir, ficar quietinho aqui. Vai ficar torcendo, vai embora logo. Para logo. Né? Aí vem uma pessoa que não queria cumprimentar, passa de largo assim, como se não tivesse visto, fingindo. Mentiroso. Vai me dizer que você não é assim. Então ninguém conseguia cumprir a lei, você entende? A lei é dada para mostrar que o homem é defeituoso, é estragado, é incapaz de voltar para Deus, é incapaz de agradar a Deus na carne, não tem jeito. Então a lei é dada para mostrar o homem destruído pelo pecado, estragado, sem condições de fazer nada que agrade a Deus. Então Cristo vem, Ele é Deus em forma de homem, Deus assume um corpo humano, sem pecado, uma natureza humana. Ele é perfeito, Ele não tem essa carne viciada, essa carne pecadora como nós temos. Ele não veio de Adão, ele é perfeito, ele não tem uma alma destruída, ele tem uma alma perfeita. Então ele vem e ele vai cumprir como homem, o homem que precisava obedecer à lei. Então ele se transforma num homem, Deus se faz homem, ele vem cumprir a lei no lugar de todo homem. Ele nunca cobiçou, ele nunca foi mentiroso, ele honrou pai e mãe, todos os quesitos da lei, Cristo cumpriu com perfeição. Está bem claro isso? Além de cumprir toda a lei que ninguém era capaz, ele se tornou o último sacrifício da lei. Ele é o Cordeiro de Deus, o Cordeiro perfeito. O que a lei exigia? Um Cordeiro perfeito sem mancha para fazer a expiação pelos pecados de todo o povo. Então Cristo agora é o Cordeiro com sangue puro, sangue de Deus, perfeito, sem mancha, e ele, além de cumprir a lei, ele vai ser o último sacrifício, o sacrifício perfeito, o sacrifício perfeito que a lei não pode exigir mais nada, porque o sacrifício perfeito foi realizado na cruz. Ele vem ser isso. Quando ele vai para a cruz, ele é o Cordeiro de Deus, derrama o sangue dele e diz, está consumado. Então ele cumpriu a lei. Finalmente apareceu alguém na terra perfeito que cumpriu a lei, e quando ele cumpre a lei, ele liberta, ele encerra a lei. Ele acaba com a lei ali na cruz. A lei se cumpre, ele cumpriu tudo, e agora ele vai estabelecer uma nova aliança, ele vai estabelecer um novo testamento. Aquela lei era a velha aliança, agora ele vai estabelecer uma nova forma de Deus se relacionar com o homem. Uma nova forma de Deus abençoar o homem. Ele vai
estabelecer um novo relacionamento com Deus que não existia no Velho Testamento. Então, quando ele vai para a cruz, ele nos liberta da lei, cumpre a lei, estabelece a nova aliança e nos liberta da lei. Você entende? Começa a vigorar agora uma nova aliança na qual nós vivemos e existimos. Se não entender isso, eu vou tentar me relacionar com Deus baseado na lei que ele aboliu, que acabou. É a mesma coisa que se institui uma lei aqui no país, depois ela é retirada, é posta outra no lugar, e eu cismo em tentar me relacionar com o governo, com as autoridades, na lei que não existe mais. É assim que está o pessoal que só vive no Velho Testamento. Eles estão insistindo em se relacionar com Deus com algo que não existe mais. Eles estão praticando coisas que foram abolidas, que Deus não leva mais em consideração, e não se atualizam, e não voltam para obedecer a lei atual, que é a nova aliança. Está claro isso no seu entendimento? Então o que nós lemos? Romanos 5,17, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Então tudo foi cumprido. Então, de novo eu falo, igreja que só fica no Velho Testamento, só prega Velho Testamento, fica com aquela mentalidade de Velho Testamento, sacrifício, voto, sobe monte, aquela coisa toda, tá cega, tá numa aliança que já foi abolida, que já acabou. Deus não se relaciona mais com ninguém através da velha aliança, agora é através da nova aliança. Vamos para outro texto, João, Mateus, Marcos, Lucas, João, tudo isso antes da cruz, mas são verdadeiros. Então João, lá no finalzinho, no capítulo 19. Nós vamos ler alguns versículos ali. 28 a 30, vamos ler. Quando Jesus está na cruz ali. Depois vendo Jesus que tudo já estava consumado, presta atenção, para se cumprir o quê? A Escritura. Qual Escritura? Não tinha nada escrito do Novo Testamento. Jesus está se referindo à velha aliança. Jesus está na cruz sendo o sacrifício perfeito. Quando ele percebe, ele vê que tudo já estava consumado, já estava feito, não precisava fazer mais nada para se cumprir. Quais escrituras? As escrituras da velha aliança, estava tudo prontinho, tudo consumado para se cumprir. Ele está ali na cruz, está tudo consumado para se cumprir as escrituras, e disse, tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre, embeberam de vinagre uma esponja, fixando-a num caniço de isopo, e a chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. Tudo se consumou, não precisa fazer mais nada, está tudo feito. Inclinando a cabeça, ele rendeu o Espírito. Então, ali na morte dele, tudo se consumou. Quando ele viu que cada detalhe da Escritura se cumpriu, não tinha mais nada faltando, então ali ele morre e liquida a velha aliança. E com aquele sangue ali na cruz derramado, ele vai estabelecer o quê? O Novo Testamento no sangue dele, o Novo Testamento. Lucas capítulo 24, vamos lá, Lucas 24. Vamos ler versículos 44 em diante. Depois você lê o 36 até o 42, onde Jesus aparece no meio deles, mostra que ele está num corpo, come até um pedaço de peixe assado, né? Isso aí depois da ressurreição. E depois no versículo 44 ele diz, a seguir Jesus lhe disse, são essas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava que se cumprisse, presta atenção, tudo que de mim está escrito. Ó, escrito aonde? Olha lá, olha a velha aliança aqui, ó. Vou ler de novo. Importava que se cumprisse tudo que de mim está escrito, olha lá, na lei de Moisés. Então toda aquela prática da lei que aprontava para Jesus se cumpriu.
Se cumpriu, acabou. Nos profetas, os profetas maiores e menores. Todos os profetas do Velho Testamento que apontaram para Jesus, tudo aquilo se cumpriu? Se cumpriu, acabou. Uma coisa cumprida, acabou. E olha lá, e nos Salmos, tudo que tinha nos Salmos, referente a Jesus Cristo, se cumpriu. E se cumpriu, está cumprido, acabou. Vou ler de novo. A seguir, Jesus lhe disse: são essas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava que se cumprisse tudo que de mim está escrito, olha lá, em toda a velha aliança, olha lá, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para que compreendesse o quê? As Escrituras. Repare bem, eles andaram com Jesus, viram tudo que Jesus fez, mas ainda tinham um entendimento fechado para a nova aliança. Eles não entendiam que tinha que se cumprir tudo aquilo na vida de Jesus. Depois que Jesus fala isso, já ressuscitado, ele abriu o entendimento. O que ele fez? Abriu o entendimento, abriu. Eles começaram a enxergar uma coisa que eles não entendiam. O que é abrir o entendimento? É quando eu ouço a palavra da graça de Deus, Deus vem e me abre o entendimento, me faz ver na palavra que eu nunca vi. Eu vivi 20 anos escravizado na velha aliança sem saber que aquilo nunca foi evangelho, não via o que era evangelho, mas quando ele abre o entendimento, você vai compreender, vai discernir aqui dentro, compreender as Escrituras. É uma ação de Deus. Não é o homem que abre o entendimento, o homem é uma voz que fala. Quem abre o entendimento da pessoa para entender é Deus. Então não fique em cima dos outros. Você que entendeu o evangelho da graça de Deus, não fique em cima dos outros. Olha, isso é errado, olha aquilo errado. Não fala nada, guarda isso para você. Se você tem um monte de parentes que estão nas igrejas de lei, de sacrifício, não fala nada porque eles não têm o entendimento aberto. O tempo deles não chegou ainda. Eles estão lá dando todo o dinheiro que têm, subindo no monte, fazendo voto, sacrifício, né? Essa semana me ligou. Eu falei isso já. Eu falei isso da senhora que me ligou, que a filha deu 2 carros. Não falei não. Então vou falar. Pensei que tinha falado. Aí eu falei com a minha esposa. Essa semana mandou uma senhora agradecendo por tudo isso que ela tem ouvido nos vídeos e tal. Ela se libertou da religião e ela falava assim: eu estou muito triste. Falei: mas como triste? Irmão, você entendeu a verdade, tem que estar contente. Não, mas eu estou triste por causa da minha filha, ela ainda está no sistema. E o marido deu um carro bom para ela, e ela foi lá e deu o carro para a igreja. O que o marido fez? Vocês estão entendendo, né, o que eu estou dizendo? Você vai ficar rico, o seu problema vai resolver, mas o que você tem? Dá tudo, dá sua poupança, dá seu carro. E a coitada foi lá sem o véu, deu o carro dela. O que o marido fez? Você fez isso? Simplesmente se separou e foi embora. Ela conseguiu, trabalhando, comprar um outro carro. O que ela fez? Deu também. Vocês estão entendendo o que o sistema faz? Vocês estão entendendo o que o sistema faz? Isso não é evangelho. Isso não é evangelho. E agora eu estou ficando velho, gente. Esqueci o que eu estava falando. Fui falar isso. É Deus. Não esqueci não. Já lembrei. É só Deus. Então não fica falando. Olha, quando você entendeu a palavra da graça, é uma coisa pessoal. Você tem que ser inteligente. Você tem que ver o nível da pessoa. Como ela está. Se ela está bitolada numa igreja de reteté, de só revelação, não fala nada porque ela tem um véu pentecostal gigante na cabeça dela. O negócio dela é rabarabará, estou vendo, é só isso. Então não vai falar porque ela não vai entender nada. Se você tem igreja que só fogueira santa, sacrifício, a família está lá, não fala nada, nem manda um vídeo, porque não é tempo, eles vão falar assim, está amarrado. Eles vão falar isso, eles não entendem. Mas só quando Deus abre o entendimento. Jesus, o que fez aqui? Abriu-lhes o entendimento. Então, por que eu estou dizendo para não falar isso? Porque você vai criar muita confusão. Eles não vão entender, eles vão falar que você está com o demônio, está desviado. Eles vão fugir de você. Não aguento mais, você vai ficar um chato na família. Fique em silêncio, deixa só a novidade de vida aparecer.
Então quem que abriu o entendimento? Foi Jesus que abriu o entendimento deles para que compreendessem o quê? As Escrituras. Eles andaram com Jesus, viram Jesus fazer um monte de coisa, mas não entendiam nada do que aconteceu. Não entendiam nada da obra da cruz, não entendiam nada. Vocês estão entendendo? Eram religiosos? Eram, mas não entendiam nada. Então Jesus abriu o entendimento para que compreendesse o quê? As Escrituras. Agora vamos acreditando que Ele vai abrir cada vez mais o nosso entendimento. Então vamos lá, Efésios capítulo 2, para você ver que a lei, que a velha aliança acabou na cruz. Não dá mais para viver na velha aliança. Na velha aliança acabou na cruz. Então, Efésios capítulo 2. Versículo 15. Efésios 2, 15. Então, leia e entenda. Esse texto aqui, a partir do versículo 11, ele está dizendo que Deus fez assim. Deus derrubou a parede da separação entre judeus e gentios que creram. Deus fez um novo povo agora, que é a igreja. Então ele vai falando isso, mas o que ele vai dizer aqui? Ó? Vamos ler do versículo 13, mas a tônica é o versículo 15. Mas agora em Cristo Jesus, vocês que estavam longe, nós não fazíamos parte da lei, nós não fazíamos parte das promessas do Velho Testamento. Mas agora em Cristo, agora que Cristo veio, morreu na cruz, estabeleceu uma nova aliança, nós que estávamos longe da aliança lá dos judeus, fostes aproximados, nós nos aproximamos de Deus pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tem de ambos, judeus e gentios, fez um único povo, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Agora leia e entenda isso. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenança, para que dos dois, dos judeus e dos gentios, criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Então o que Paulo está explicando aqui? Que a lei dos mandamentos, toda aquela lei do Velho Testamento, foi abolida na carne de Jesus. Por que ele fala na carne? Porque o que foi sacrificado ali foi o corpo de Jesus. Foi na carne dele que ele levou as nossas dores, as nossas enfermidades, os nossos sofrimentos. A carne dele foi o sacrifício perfeito que tomou sobre si toda a nossa iniquidade e todos os nossos pecados. Então, quando Cristo está ali na cruz, aquele corpo cravado, sendo sacrificado, o que está acontecendo? Ele está abolindo a lei dos mandamentos, está removendo a velha aliança, ali naquele corpo cravado na cruz, aboliu na sua carne, pôs um fim na lei, ali no momento da cruz, no sacrifício perfeito. Então, pastor, se eu quiser viver com a mentalidade do Velho Testamento, o que vai acontecer comigo? Eu vou tentar me relacionar com Deus com uma coisa que Deus removeu, com uma lei que na cabeça de Deus não existe mais. Deus não age mais através do que Ele pôs um fim na cruz. Eu quero que você entenda isso. Por quê? Falo de novo, a maior parte das igrejas estão no Velho Testamento, estão com a cabeça lá o tempo todo. Continua, vamos para outro versículo. Romanos capítulo 7, vamos lá, Romanos, volta um pouquinho, capítulo de número 7. E vamos ler ali alguns versículos. Vamos ler versículo 4, depois o versículo 6. Romanos 7, 4 e 6. O que está escrito? Ele está dizendo: assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo. Ele está falando a mesma coisa. Para pertencerdes a outro, a saber quem? Aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Olha o que ele diz. Porque quando vivíamos segundo as paixões da carne, porque quando vivíamos segundo a carne,
as paixões pecaminosas postas em realce pela lei. Para aí. Então o que a lei fazia? A lei mostrava quão pecador eu era. Quanto que eu cobiçava, quanto que eu era mentiroso, quanto que eu tinha tendência para idolatria. Então, a lei mostrava para onde a minha carne pendia, para onde a minha natureza caída, depravada, pendia. A lei veio pôr à tona essa coisa horrível que é essa natureza humana que nós temos. Então vou ler de novo. Versículo 4. Assim, meus irmãos, também vós, olha lá, morrestes relativamente à lei. O que ele quer dizer, pastor? Que na morte de Cristo na cruz, nós morremos para a lei, acabou. Aquilo acabou, foi removido, estamos mortos para a lei. Nós que somos igreja não temos mais nada a ver com a velha aliança. Por isso que eu falo, só quem tem os olhos do coração iluminados, e Deus é que faz, que abre as escrituras para que a gente entenda, é que pode entender isso. Senão não vai enxergar assim, nem entende o que a gente está falando. O negócio dele é só vitória, é só vitória, é só vitória. O negócio dele é cantar isso e achar que é só isso. Entende ou não? Morrestes relativamente à lei como? Por meio do corpo. O que foi crucificado e sacrificado na cruz? O corpo de Jesus Cristo, a carne dele. Para pertencer a outro, a saber, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Porque quando vivíamos segundo as paixões da carne, segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei, operava em nossos membros a fim de frutificarem para a morte. Agora presta atenção. É muito importante que você entenda isso. Agora, porém, libertados da lei quer dizer, pastor, que eu não tenho que cumprir 10 mandamentos, eu nem consigo. Quer dizer, pastor, que eu fui libertado de todos aqueles rituais do Velho Testamento. É o que ele está dizendo, libertado de tudo aquilo. Pastor, por favor, eu não aguento mais. Quer dizer que eu fui liberto até de Malaquias 3? Foi. Pastor, o senhor não tem medo de ficar sem nada? O que eu vou fazer? Quer dizer, pastor, que eu fui liberto dessa escravidão de eu tenho que dar o dízimo, se eu não der, eu perco a salvação? Foi. Quer dizer, pastor, que porque na igreja que eu estava, se não desse o dízimo, eu não podia nem limpar o banco da igreja. Eu não podia nem ser obreiro. Você sabe que tem igreja assim? Quase que eu falo o nome aqui, gente, pelo amor de Deus. Né? A pessoa só pode fazer qualquer coisa na igreja se for dizimista. Tem a lista do nome de todos eles lá. Se ela não for dizimista e canta no coral, sabe que vai aparecer, não deu dízimo esse vez? Quando o coral for cantar, vão pôr ela num banquinho de disciplina. Se ele é presbítero, você já vê essas igrejas que o pastor senta na frente e tem aquele monte de cadeira atrás, né? Eles ficam tudo lá. Se um desses presbíteros tiver dor de barriga, tiver que gastar o dinheiro com remédio para dor de barriga e não der o dízimo, quando ele chega lá, tem uma coisinha na cadeira dele, assim, não pode mais sentar, ele tem que ir para o banquinho da disciplina. Porque ele não pode mais exercer o presbiterato. É verdade. Porque ele falhou no dízimo. Vocês estão entendendo ou não? A irmã aqui da reunião de oração, se ela não for dizimista, ela vai ser posta de lado. É uma escravidão total, é um controle total. A igreja atual virou empresa. Vocês estão entendendo ou não? Eles escravizam as pessoas financeiramente de um jeito que é melhor você ficar sem comer para dar o dízimo, porque se deu mancada, já vai para o inferno direto. Ele te libertou também de Malaquias 3. Te libertou? Te libertou também. Então olha lá, agora porém libertados da lei, libertados da mentalidade do Velho Testamento, libertados do jugo da velha aliança. Olha, eu estou te lendo aqui, não está escrito isso? Está escrito ou não está? Então se está escrito é verdade. Agora eu não vou encontrar isso em Mateus, Marcos, Lucas e João, porque Jesus está cumprindo a lei. Se eu for procurar um versículo desse no Velho Testamento, não existe.
Porque lá só tem que cumprir a lei. Mas depois da cruz eu enxergo. Deus revelou ao apóstolo Paulo através de Cristo. Agora, porém, libertados da lei, olha lá, estamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos. Então, nós morremos para a lei, para aquilo que estávamos sujeitos. De modo que servirmos a Deus como agora? Como é que eu sirvo a Deus agora? Eu não sirvo a Deus com a carne, gente. Esse corpo é na Bíblia tido como o corpo da morte, o corpo morto que não serve para nada. Qual o verdadeiro relacionamento com Deus? Em espírito. Eu nasci de novo, eu tenho um espírito dentro de mim. Quando Jesus falou para a mulher samaritana, qual é a cabeça da mulher samaritana? Ela tinha a cabeça da lei. Nossos pais disseram que nós temos que adorar neste monte, ou temos que adorar em Jerusalém. O que Jesus falou para ela? Vocês adoram o que vocês não conhecem, vocês não têm conhecimento do que é adoração. Ele falou, a hora vem e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então a adoração transcende. Aí a pessoa pensa que a adoração é se levantar a mão, uma equipe bailando no púlpito da igreja, aí fica assim, até eu fecho os olhos, pensa que a adoração é isso. Isso não tem nada, isso é louvor da carne. A verdadeira adoração só quem tem é quem nasceu do alto, é uma coisa de espírito para espírito. Entende? Então, na nova aliança, se você for procurar novo nascimento no Velho Testamento, ninguém nascia de novo. Mas depois da cruz, nós nascemos de novo, o Espírito acorda, o entendimento vem. Esses são os verdadeiros adoradores. E outra coisa que está na internet é dizer que adoração não existe mais, mesmo quem prega a graça fala isso, e agora é só louvor, totalmente enganoso. Paulo falou muito de adoração. Então como é que adora a Deus? Eu posso adorar a Deus em silêncio, sem mexer um dedinho. Essa é a adoração que Deus quer. Adoração não é ficar cantando, gritando. A nossa cabeça foi posta a isso. A carne quer sentir coisa. O pentecostal é a carne que sente coisa. Aí ele vai virar um aviãozinho, ele vai virar uma galinha assim, outro vai ficar assim, outro vai ficar assim com o vestidão rodando, e rababá. Olha o raio caindo, olha o anjo, receba. Olha o anjo de Jeová, com o cálice de óleo na mão, receba, você de camisa branca, tô vendo, e ela... Isso não é avivamento, isso é carne, meus irmãos. Eu fui pentecostal, já fiz tudo isso, tenho autoridade para falar isso. E o Walter não vai cortar nada disso lá. Tem umas coisas que ele corta, eu não gosto que ele corta. Olha o que ele fala. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos, de modo que servimos a Deus como? Em novidade de espírito. Eu sirvo a Deus agora no meu espírito, com o homem interior. Não é uma coisa da carne, não é o arrepio da carne, gritaria da carne. Eu sirvo a Deus no meu espírito, é isso que Deus quer. Só o evangelho faz brotar essa coisa no espírito. Lei não pode fazer nada disso. Você quer ver como isso é verdade? Nós estamos onde? Romanos? Vai para o capítulo 1 de Romanos, olha lá. Capítulo 1, versículo 9. Paulo está falando justamente isso. Romanos 1, versículo 9. Como que Paulo servia a Deus? Olha aqui. Porque Deus, Romanos 1, 9. Porque Deus a quem sirvo em meu espírito, no evangelho do seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações. Até aí. Como que Paulo servia a Deus? Em espírito. A obra de Deus é feita em espírito. Precisa de uma boca, sim. Mas para fazer uma pessoa entender aí dentro, só o espírito faz isso. Ninguém faz. A gente encontra esses negócios. Ganhar alma. Você não ganha nada, gente. O que você vai ganhar alma? Você tem poder de fazer a pessoa entender lá dentro o evangelho? Não tem poder nenhum. Aí vai lá na velha aliança. Quem ganha uma alma, sábio é. Aqui isso não serve para depois da cruz. Você acha que você tem poder de ganhar uma alma?
Aceita Jesus, vem aqui na frente. Eu venho como estou, eu venho como estou. Olha, se você sair na rua e o carro passar por cima, vai para o inferno. Vem, aceita Jesus. Quem fez isso na Bíblia? Ninguém. Você acha que o homem tem poder de ganhar alma? Como é que Paulo foi ganho? Porque alguém fez apelo ou porque Jesus apareceu e se revelou para ele no Espírito? Vocês entendem ou não? Não temos poder de ganhar alma. Só Deus pode despertar uma alma para a verdade, despertar o Espírito para fazer entender essa linguagem que nós estamos falando. Só Deus, ninguém mais. Então como que Paulo servia a Deus? Paulo servia a Deus no Espírito. Aonde que ele teve revelação das cartas? Lá no Espírito. A coisa se abre no Espírito, na tua mente. É lá dentro que a coisa acontece. Quem não nasceu de novo, o que vai acontecer? Não tem esse Espírito, está morto. Por isso que Jesus disse para Nicodemos, se você não nascer de novo, Nicodemos, não vê o reino. Não tem condições de ver. Não tem condições de ver. Então, em que consiste a nova aliança? A nova aliança não consiste em nada exterior. A nova aliança não consiste nessas obras mortas exteriores. A nova aliança consiste no Espírito. É ali que a coisa acontece, meus irmãos. E é ali no Espírito que eu sirvo a Deus. E eu adoro a Deus em Espírito. Não é com emoções. E em verdade. Então, como que Paulo servia a Deus? Olha lá, vou ler de novo. Versículo 9. Porque Deus a quem sirvo em meu Espírito. Ele servia no Espírito o Evangelho de seu Filho. Então, é através do Espírito que quando Paulo pregava, acendia o Espírito das pessoas que recebiam a palavra do Evangelho. Não é na gritaria, não é ficando sem comer, não é passando óleo, isso é tudo religião. Entende? Não é unção disso, unção daquilo. Isso é tudo besteira. De onde vem esse negócio de passar um monte de óleo? Tudo do Velho Testamento. Os azeites do Velho Testamento, eles trouxeram para depois da cruz esse monte de coisa que já acabou. Está bem claro isso? Nós lemos Romanos 7, né? Agora vamos ler Gálatas. Gálatas capítulo 2. Vamos ver o que Paulo fala. Se Paulo está falando isso, é verdade. Versículo 17. Mas se procurando ser justificado em Cristo, fomos nós mesmos achados pecadores. Gálatas 2, 17. Dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não. Porque se torna a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Agora presta atenção nisso. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive. Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Agora olha lá, olha como ele termina isso. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, a velha aliança, então Cristo morreu em vão. Então o que Paulo fala? Mediante a própria lei. Nós morremos para a lei, para viver para Deus. Então, quando Cristo foi para a cruz, todos nós estávamos incluídos na morte dele. E na morte dele na cruz, ele nos libertou da lei. Só era liberto da lei pela morte. Então nós morremos com Cristo na cruz. E fomos libertos da lei, libertos da velha aliança, libertos daquele bojo de religiosidade que tudo aquilo trazia. Aquilo acabou, gente. Entende ou não? Acabou ou não acabou? Você morreu para a lei? E se alguém chegar agora querer te levar para a velha aliança lá, você vai? Se alguém chegar para você e te dar uma réplica da arquinha, a arquinha lá da velha aliança. Olha, essa réplica da arquinha é ungida. Leva para tua casa que vai abrir as portas. Você vai pegar isso?
Não serve para nada. Olha como ele está com o véu. Ele está com uma miniatura de uma coisinha sem vida que já acabou, que é o símbolo da velha aliança, não tem nada a ver com a nova. E está lá, achando que aquilo tem alguma coisa de Deus. Olha o véu, olha o véu. Está bem claro isso? Então vamos nos libertar dessa parafernália de coisas enganosas. Então eu li o quê? Versículo 19. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei a fim de viver para Deus. Olha o versículo 21. Lembra que nós lemos em Romanos o que eles fizeram? Eles deixaram a graça de Deus de lado e substituíram a graça de Deus por sua própria justiça. Eles deixaram a justiça de Deus de lado e puseram no lugar da justiça de Deus a sua própria justiça. É isso aqui no versículo 21. Não anulo a graça de Deus. Pois se a justiça é mediante a lei, o que ele quer dizer? Se a justiça é mediante as obras que eu faço, então Cristo morreu em vão, não precisava ter morrido, a morte dele não serviu para nada. Se são as minhas obras, o meu esforço, os meus jejuns, as minhas coisas, as minhas campanhas, é isso que resolve, então Cristo não precisava ter morrido, bastava fazer isso e estava tudo certo. Estabeleça a sua própria justiça no lugar da justiça que vem da cruz. Mas Paulo diz, não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue o quê? Que Cristo morreu em vão. Só para a gente terminar, Colossenses 2,14, que eu leio aqui quase todos os cultos. O que diz? Diz justamente isso. Olha lá. Tendo cancelado o escrito de dívida. De onde vinha essa dívida? Ó. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças. Quais ordenanças que era contra nós? As ordenanças da lei. Esse é o escrito de dívida. A lei apontava para todos e diziam, todos são pecadores, defeituosos, estão condenados. O que Cristo fez? Ele cancelou esse escrito de dívida. Era contra nós. Constava de ordenanças da lei, nos era prejudicial. Ele removeu inteiramente, fazendo o quê? Ele encravou na cruz. Então, na cruz, Cristo liquidou a dívida, tudo aquilo que a lei cobrava. E nós devíamos, porque não conseguimos cumprir, Cristo liquidou, cravou, acabou aquilo na cruz. Entendemos ou não? Acabou. Só por Deus que o véu pode se rasgar e a pessoa pode entender isso aqui. Nós vamos continuar agora, na semana que vem, vamos abordar Hebreus, toda essa explicação, esse mesmo assunto, mas aos Hebreus. Depois vamos falar em 2 Coríntios, voltar para Gálatas, mostrando as duas alianças. Em 2 Coríntios, falar sobre a lei trazida por Moisés, que criou o véu. E tem muito material, preciso abordar isso inteiro para que vocês, não só daqui, lá no YouTube, mastiguem essas coisas, fiquem bem munidos, alimentados com essa verdade, tá bom? Fala assim, amém.